Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos conversar com uma ex-atleta da seleção brasileira e ela também é CEO do estúdio LTB, Laís Tobias. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco para poder falar de basquete, de algo que eu joguei há muitos anos atrás. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz de poder compartilhar minha trajetória com você. Perfeito. E, minha amiga, a pergunta que a gente sempre faz no programa para todos os convidados é como tudo começou. E eu te pergunto, como que o basquete começou na sua vida? Com quantos anos? Como é que foi a tua trajetória nesse esporte incrível? Eu comecei o basquete com 10 anos, ainda muito nova, menina, né? Próximo da minha escola tinha um ginásio de esportes, bem na frente. Então, sempre quando eu ia para a escola, via aquele ginásio, e lá tinha escolinhas de basquete. E minha mãe me matriculou lá para não ficar à toa, adolescente, 10 anos. E comecei a fazer basquete no ginásio e também jogava pela escola. Foi assim que eu iniciei. E o que a gente sempre fala sempre tem alguém que leva a gente, né? Eu falo assim, vou contar rapidinho a minha história. Quando eu comecei no basquete, eu adorava vôlei. E aí eu treinei, eu era sócio do Círculo Militar em São Paulo. E aí eu esperando o técnico, joelheira, tênis e tal, eu esperando o técnico, e o meu professor de basquete, né, passou e falou assim: o que você tá fazendo aí? Eu falei, vou esperar o professor de vôlei. Eu falei, não vem, você não quer vir treinar basquete hoje? Daquele dia, eu também tinha 10 para 11 anos, eu nunca mais saí. Então, teve algum olheiro, vamos dizer assim, para ti? Teve. Como eu jogava pela escola, tinha muitos campeonatos, e em um desses campeonatos, a gente jogou contra a equipe de Jundiaí, né? E Jundiaí já era uma equipe que disputava campeonatos. E aí, a técnica de Jundiaí, a Lúcia, que eu tenho um carinho muito grande por ela, ela me viu e falou que eu era talentosa, me destacava ali entre as meninas, e me fez o convite se eu queria morar já na cidade de Jundiaí, se eu queria jogar lá, porque ela tinha um time, e me fez essa proposta. E nessa época você tinha que idade? Eu tinha 12 anos. 12. Isso, quando eu vim pra Jundiaí eu tinha 12 anos. Nova, né? Muito nova. Nova, mas com talento. Nova, dizia ela que eu tinha talento. Então tá bom. E de Jundiaí, você foi para outros clubes? Que clube você jogou? Isso, eu joguei em Jundiaí dos 12 até meus 19 anos. E depois dos 19 anos, eu comecei a migrar. E aí eu fui jogar em Catanduva. De Catanduva eu fui para São Caetano, Guarulhos, Sport Recife, Ourinhos, Ponta Grossa, Joinville, Blumenau. Então eu dei uma viajada por todos os clubes. Se eu esquecer de algum clube, gente, não me perdoem. Tem algum clube que faltou, produção? Tá tudo certo, lembrou. Mas eu acredito que eu tenha lembrado de todos. Aqui a gente tem um roteiro ali que vai analisando, tá? Tem um nervosismo, é normal. Você esqueceu, mas lembrou de tudo. E assim, depois a gente pesquisou, né? Depois do 5x5, você foi pro 3x3, né? Isso. Como é que foi essa transição? E como é jogar em quadra do 5x5 e o 3x3? É muito diferente? Sim, muito diferente. A maior trajetória do basquete foi no 5x5. E já no finalzinho da minha carreira, eu migrei por 3x3 e amei. Fiquei apaixonada, né? É totalmente diferente, né, o estilo de jogo do 5 pro 3x. Tá. Diferente como? Porque eu joguei há muitos anos atrás e a gente, para esperar o treino, a gente ficava jogando 21. Não existia. Hoje o 3x3 tá nas Olimpíadas, né? Olímpico hoje, sim. Qual a diferença, assim, de regra? O que é tão... Eu sei que é muito dinâmico, mas sim, qual as diferenças para a quadra 5x5? Já começa que o treinador no 3x, ele não pode ficar dentro da quadra. Ele fica, durante o jogo, ele fica do lado de fora. E quando ele dá o comando, ele corrige ou dá algum auxílio de alguma jogada para atleta, essa atleta não pode
é olhar para ele. Ela pode ouvir, ele pode falar o tempo todo. Não pode olhar? Não pode olhar. Se ela olhar, o juiz dá uma falta técnica. Caraca. Isso. Então ele dá todos os comandos e você pode ouvir, prestar atenção e também não pode balançar a cabeça, nada. Só ouvir. Não concordo, só ouve. E só ouve, exatamente. E também a pontuação é diferente, né? No basquete 5-5, a gente tem lá a bola dos 3, os 2, e bandeja, lance livre, isso. E já no 3x, a bola dos 3 pontos valem 2. Né? Então a gente chuta lá da linha dos 3, 2 pontos. A gente chuta dos 2, faz uma bandeja, é 1 ponto. E lance livre também. Entendi. Então essa diferença também é bem diferente do 5. E como que recomeça a partida? Porque eu lembro que assim, no 21, você jogava a bola e ia pra bola do fundo. Você pegava a bola, ia pra linha dos fundos e começava. Sim. É assim também ou não? Não, o 3x também ele é jogado em meia quadra. Eu esqueci, né, de mencionar isso, que no 5 é quadra toda. E então são 3 defensores, são 4 atletas de cada lado. Tá. Um fica no banco, né, um reserva e 3 jogando. Então no centro da quadra, o defensor, ele passa a bola para o atacante, que isso se chama check ball. Então o jogo é iniciado a partir do check ball. Entendi. Entendeu? Número de faltas é o mesmo e quando termina a partida? A partida termina ou 21 pontos ou 10 minutos corridos. Tá. Então, em caso de empate, quem fizer 2 pontos primeiro, ganha. Então, chutou lá da linha dos 3, que vale 2, no caso, ganhou o jogo. Ou 2 lance livres, no caso. Entendi. Legal. Tô esmiuçando o esporte novo. Isso. E como é que você chegou na seleção brasileira? E qual foi a sensação de falar, nossa, vou representar o meu país? Olha, eu acho que esse é um sentimento que eu tenho, que eu levo comigo lembranças até hoje. Todo atleta é um sonho, né? A gente treina para isso. Então eu fiquei muito feliz. Eu treinava muito, né? Eu buscava muito isso. Sempre fui uma atleta muito determinada, dedicada. Eu almejava, de fato, estar na seleção. E foi um privilégio, porque ali a gente leva a bandeira do nosso país, né? Exatamente. Então foi uma experiência única. Legal. E a gente está com 2 obras de artes aqui na nossa frente. Sim. O que é cada troféu desse? Esses são meus troféus de melhor jogadora, né? Eu ganhei na base, né? Esse foi quando eu joguei em Jundiaí, né? Os meus maiores títulos foi pela cidade de Jundiaí. Tá. E o outro foi quando eu joguei para São Bernardo, do Campeonato Paulista. Então, esse aqui? Isso. Então eu amo esses troféus. Legal. E a gente tem um macaquinho, é isso? Isso. Esse foi um macaquinho de quando eu participei da seleção de base. Legal. Hoje em dia nem é mais macaquinho, já mudou tanta coisa. Já mudou, né? Isso. Mas é algo que eu guardo. Atrás Brasil, né? Isso, Brasil. Que esse legal. Aqui, isso, é uma lembrança boa. Show. Isso. Maravilha. Foi muito bom vivenciar esse momento. E vamos falar de transição. Chega uma hora que, para todos nós, né? A idade vai chegando, a cabeça quer, o corpo já não vai mais do que a gente fazia, Exatamente, né? Sim. Como que foi o momento de decisão? Vou parar, vou fazer uma transição de carreira, vou ajudar outros atletas, vou empreender. Quando foi isso e como você tomou essa decisão? Eu fui mãe muito nova, né? E mesmo assim continuei jogando. E no decorrer desse tempo, o basquete no Brasil, infelizmente, não tem muitos patrocínios. Então, o atleta, como funciona? O atleta joga, ele tem um contrato anual, você renova o contrato, e graças a Deus, o tempo em que eu joguei, eu sempre tive. Só que essa questão de você ter que renovar contrato todo ano... Desgasta. Né? E como eu tinha uma filha, eu queria dar um futuro bom para ela. E eu vi que com o basquete em si, eu não ia conseguir. E aí foi que eu já comecei a estudar. Assim que ela nasceu, eu já comecei a fazer a faculdade de Educação Física. Consegui conciliar mesmo jogando, que foi um grande desafio. E daí já comecei a pensar, eu vou jogar, mas eu sempre fui muito curiosa. Os meus preparadores físicos, enquanto atleta já, eu ficava ali perguntando, mas para que isso? Mas para que aquilo? Porque eu já tinha esse desejo dentro de mim. Então, por todos os clubes que eu passei, eu sei o nome de cada preparador físico, do que ele passava, porque eu gostava, era algo que eu já me interessava. Então, no finalzinho da minha carreira, eu já fui pensando, eu falei, não, acho que agora eu vou me dedicar somente para abrir um negócio. Entendi. E aí eu quis empreender, abrir o meu estúdio de treinamento funcional.
Legal. E você comentou uma coisa bem interessante, né? A gente teve a oportunidade de entrevistar um tempo atrás a Marta, que jogou, né, com a Hortência, com a Paula, com a Branca, enfim. E é impressionante como que o nosso país ele não dá apoio para o esporte como um todo. Isso. Mas o basquete, tanto o masculino como o feminino, acabou a geração da Hortência, da Paula, acabou do Oscar. A gente ficou anos sem ir para a seleção, né, para as Olimpíadas. Sim. E isso é muito triste. E aí, assim, eu posso falar isso. Sair na foto, todo mundo quer. Mas na hora de dar aquele apoio, você vê lá fora, as universidades, os ginásios que eles têm, é algo absurdo. Eu cheguei aí em 95 para os Estados Unidos e numa universidade de lá, né, a Universidade Central da Flórida, em 95, as arquibancadas eram retráteis. Que lindo. E aí hoje a gente vê, né, prefeituras do nosso país com uma precariedade muito forte. Sim. E a NBB, você vê, tá investindo, tá forte ali, mas não chega aos pés de nada que é lá fora. Por que será que isso acontece? Eu não consigo entender esse contexto. Então, isso já vem de muitos anos, né? O basquete, ele não tem apoio, né? Os patrocinadores, os times que eu passei, eles tentavam buscar patrocínios para que melhorassem de fato, porque melhorando, como eu posso explicar? O apoio mesmo para as meninas, dar algo melhor para elas vão poder treinar melhor, vão poder buscar melhor, fazer intercâmbios, ir lá fora. E o Brasil não tem isso. Então, que nem aconteceu agora nesse campeonato que teve, que o Brasil não conseguiu classificar, todo mundo julga, todo mundo acha ruim, mas como você disse, quem ajudou? Exatamente. Ninguém ajudou, então na hora de criticar é muito fácil quem tá de fora. Ai, que menina ruim, troca, nossa, mas esse é o time do Brasil, porque eu vi lá a página, era só esses comentários. Mas e por fora? As meninas se juntaram para viajar um mês antes, se foi tudo isso. Enquanto os outros clubes, eles passam durante o ano, treinando, se reúnem durante o ano. E aqui no Brasil, infelizmente, não tem isso. E eu posso ir um pouco mais além? A gente tem como exemplo o vôlei. O vôlei, né, na época lá do Bernardinho, do Giba, Rodrigão, Serginho, Dante, era uma galera que ganhava tudo. Tudo. Se você observar agora, lá nos torneios, o Brasil não está chegando nas finais. Sim. Por quê? Apoio de clube não está tendo, a maioria dos atletas, por grana, que tem que pensar. Tá indo para fora. Tá indo para fora. E aí o que acontece? A categoria de base, que eu acho que é extremamente importante, não tem esse apoio. Sim. E muitas das verbas só estão indo para futebol. Perfeito. E hoje, saí de casa, o Brasil estava perdendo 2-0 para a França. Isso. E os caras estão pensando em ganhar a Copa do Mundo. Opinião minha. Então, eu falo assim, eu acho que precisava ter um apoio muito maior para todos os esportes, principalmente para o basquete, que eu amo, e você viveu dele, né? Sim, e você falou algo muito importante, que eu até não mencionei. E para tudo isso melhorar, precisa ser trabalhado a base. Exato. Os pequenos que estão vindo. E muitas das vezes os clubes não têm essa estrutura de trabalhar a base, onde é o mais importante. E você vê, tem clube que nem base não tem. E aí, como que depois você vai montar um time adulto, um time sub-18, sub-19? Então, tem que trabalhar primeiro a base. Precisa aparecer patrocinadores, as pessoas que precisam dessa ajuda. Porque senão, como você disse, o Brasil estava perdendo e assim vamos seguir. Exatamente. De vida que segue. O dinheiro, o bolso dos atletas está cheio. Isso, né? Isso. E hoje você é personal trainer, é isso? Isso. Que aprendizado você conseguiu trazer desses mais de 20 anos de carreira no basquete para a profissão, e o que você consegue passar para os atletas de base, que pelo menos a sua parte você está fazendo? Sim. Primeiramente, eu gosto muito, eu falo para eles que eu vim do esporte, então disciplina e força de vontade. Primeiro tem que partir deles, porque a gente tem dois públicos distintos, que é o público do alto rendimento e também temos o público da qualidade de vida, do emagrecimento. Então, eu sempre falo para eles, você está aqui, então faça por merecer você estar aqui. É uma hora que você tem para treinar, para se cuidar, para cuidar de você, então esquece tudo e dá seu melhor.
Isso para o público da qualidade de vida. Para os alunos do alto rendimento, eles já têm um objetivo claro na mente deles. Muitos estão ali para aperfeiçoar, então eles entendem mais fácil. Eles estão ali para aperfeiçoar. O alto rendimento, ele vai afunilando. Se você não chegar ali no topo, então com eles eu passo a mesma coisa. Eu falo, ó, eu vou ensinar vocês o arroz com feijão. Quando vocês fizerem bem o arroz com feijão, o que seria o arroz com feijão? Vamos fazer bem uma bandeja bem feita, né? Um arremesso. A técnica, né? A técnica, confiança. Aprenderam? Agora a gente vai... porque eu assisti lá na NBA, na W, eu falo, mas você faz... Vamos combinar assim. A gente vai começar com 10 bandejas de direita. Se você acertar, eu te dou esse exercício. Legal. E a gente fica ali, ó. Eu falo, tá vendo? Quando você acertar, a gente faz. Então, eu acho que a base, de fato, a gente precisa ser trabalhada dessa forma. E eu acho interessante porque, assim, a bandeja precisa de uma coordenação motora muito forte. Sim. Porque a passada, para não poder andar, tem o quadradinho ali que você tem que acertar para ela cair. Certinho. Então, assim, parece bobeira, fazer bandeja. Mas é aquela história. É o básico. É o básico. É o básico, né? É isso que eu digo para eles. Eu falo, o básico tem que ser feito bem feito. Quando vocês dominarem o básico, a gente avança. Então, foi isso que eu aprendi. Né? Na minha base toda, era trabalhado muito isso. Então, o que eu aprendi, eu tento passar para eles hoje. Legal. E eu lembrei falando da bandeja, me veio aquela cena do LeBron. Ele sozinho, o jogo tava pau a pau, e ele erra a bandeja. E aí a câmera vai direto nele. Quer dizer, o astro errou. Depois ele resolveu. Sim. Mas assim, às vezes as pessoas não dão muito valor pro básico, pro treinar. Isso, exatamente. Né? E porque, na verdade, o basquete em si, ele é físico, ele é técnica, mas ele também é mental. Exatamente. Né? E isso que eu falo muito com os meus alunos. Eu falo, olha, eu tenho muitos atletas muito talentosos. Eu falo, se você for talentoso e não tiver com a cabeça boa, não vai. Então é uma junção. Você precisa alinhar corpo e mente. Então eu sempre estou falando isso com eles. Então, e como que... Você falou que você trabalha nas duas vertentes. Pessoal do emagrecimento e atleta de alta performance. É óbvio que o resultado na sua mente apesar de paralelo, vai convergir para a excelência de cada um. Sim. Mas como que você lida na pressão com o atleta de rendimento e a pessoa que quer emagrecer fala assim, mas amanhã tem uma festa, eu posso comer tal coisa, amanhã tem... Como é que você lida com isso? Olha, como são dois públicos distintos, só que eu sou bem rígida, tanto com o pessoal do esporte, como o pessoal de qualidade de vida, porque eu falo, o que você quer? Você está focado? Então eu até falo, você quer sair da sua dieta? Tudo bem, mas é uma escolha sua. Então eu não tenho essa de que porque o atleta de alto rendimento, é claro, eles são mais fortes para receber essa cobrança. Sim, porque acostumado. Tá acostumado, eles estão ali porque eles querem estar ali. E de repente, muitas das vezes, eu falo por experiência própria, o público do emagrecimento, tem pessoas que chegou ali, mas porque o médico falou que precisava urgente. Tá nas últimas. E pior que aí eu falo, tu apareceu aqui só porque tá desse jeito. Então, você tem que ganhar e mostrar a importância de se exercitar, o quanto vai fazer bem. Às vezes o aluno, mas eu não gosto. Não, mas calma. Aí eu pergunto, você gosta de trabalhar todos os dias? Mas você precisa fazer. E a gente vai ganhando esse aluno. Então, você precisa... Você é dura, mas você também explica para esse aluno. Né? Você é firme, mas você entende que esse aluno ele não tinha vivência de se exercitar, que ele era sedentário. Então, você também trabalha um pouco a mente. E começa a ganhar esse aluno e até ele ter prazer no exercício físico para a gente poder também conseguir ter um resultado para ele, né? Legal. E eu vi assim, acompanho as suas redes sociais e eu vejo lá você na quadra com as suas atletas, fazendo toda a atividade. Eu vejo também no teu espaço lá, tem os aparelhos e eu vejo algumas crianças. Isso. Qual que é a faixa etária dos seus... Chama de clientes, pode ser? Pode ser. Qual a faixa etária deles e o que eles mais buscam, né, tirando o pessoal do esporte? É só emagrecimento ou qualidade de vida, independente de qualquer coisa? Diversos. A gente atende tanto o público de qualidade de vida,
A gente trabalha com terceira idade, com pessoas... Terceira idade, sim, que legal. com pessoas mais velhas. Então, tem pessoas que buscam, às vezes... Porque a gente trabalha também no treino personalizado. A gente tem o treino em grupo e a gente tem o treino personalizado. Então, a gente consegue montar uma planilha de acordo com o objetivo do aluno. O aluno chega e se ele entra no treino personalizado. Então, a gente faz uma anamnese para saber qual o objetivo dele, ele coloca lá os dados dele e, de acordo com o que ele me responde, eu consigo elaborar um treino. Então, crianças, todas as faixas etárias atendemos. Eu vejo que uns estão na esteira, outros na bike. Isso, esse é o treino em grupo, né? A gente tem o nosso treinamento funcional em grupo, então a gente consegue atender essa turma que é bem legal. E assim, é homogênea. Tem uma senhora de 60 anos, uma de 20, um de 15. Que legal. Tudo junto. Cada um no seu ritmo, respeitando seus limites. E tudo ali se exercitando. E falando nessa diferença de público, né? Criança, idoso. Isso. Tem algum aluno que te marcou assim, profundamente? Falou assim, nossa, a vida dessa pessoa, desse aluno ou aluna, eu transformei, ficou registrada na minha memória? Sim, tenho uma aluna muito querida, né, que é a Dona Ivete. Ela tem 66 anos. Ela está com a gente, vai fazer 3. E ela entrou no estúdio, a filha dela levou ela e com o seguinte relato. Laís Betinho, que é meu esposo também, falou, olha, a minha mãe vive com dores, né, vive no médico, ele está passando remédio, passa remédio, não melhora, manda ela se exercitar, a gente já tentou e nada, a gente não consegue. Então, eu estou trazendo aqui para ver o que vocês podem fazer. A gente falou, não, pode deixar, a gente vai montar uma planilha para ela certinho e ela entrar no treino em grupo. Porque, assim, no nosso treino em grupo, a gente aceita todo mundo. Só aí a gente vai adaptando. Um aluno tem uma lesão ali, a gente adapta para não machucar aquele aluno. Então, ela entrou no grupo ainda, não foi nem no personal. E aí, o primeiro dia foi uma loucura, porque a gente ia falar com ela, ai, dói. Ai, eu não consigo. Caramba. Desse jeito, não conseguia nem falar, calma, Dona Ivete, eu só estou falando, só vou te explicar. Enfim, ela está com a gente há 3 anos, ela é o nosso exemplo lá. A filha dela me agradece todos os dias. Essa mulher pega a sacola, vai pra cima, vai pra baixo, sobe nas mesas, ela fala, manda mensagem, Laís, minha mãe vai cair, porque ela tá subindo nos armários. Olha isso. Então, ela ganhou uma autonomia, qualidade de vida, né? É muito gratificante. Muito. Então, ela, pra gente lá no estúdio, embora a gente tenha muitos resultados bacanas, muitos alunos que têm também um resultado bacana, mas eu acho que ela, né, por conta de todo o contexto, por conta da idade, ela mexe muito com a gente, esse resultado. Legal. E vou falar por mim e eu vou emendar uma pergunta. Tá. Eu praticava esporte, parei uns 5 meses e engordei. E aí a gente quer fazer o processo para voltar a emagrecer. Pergunta: qual é o maior erro que passa na mente da gente que quer emagrecer no dia a dia? As pessoas levam anos, né, para engordar, com maus hábitos. E quando elas decidem, né, se exercitar, elas acham que da noite pro dia, elas se exercitando, elas vão emagrecer. Então, esse é o maior erro. Por quê? Porque é um processo. É um processo que leva tempo, né? Esse aluno vai ter que se reeducar, ele vai ter que ter constância nos treinos, ele vai ter que abrir mão, ele vai ter que abrir mão de coisas. Então, esse é o primeiro erro. Quando aparece um aluno para mim, porque a gente, no estúdio, a gente é especialista em emagrecimento. Então, os alunos chegam e falam, você vai me deixar magro? Eu falo, peraí, depende de você. Você vai 50-50. 50-50. Você vai fazer tudo certo? E, assim, desde já, é um processo. Não é rápido. Aí a pessoa já olha, porque todo mundo acha que vai chegar hoje e amanhã vai acordar magro. E não é, se fosse assim, né? Sim. E não é. Professora, vou lhe chamar assim. Existem alguns mitos, né, que veio aqui na minha cabeça e talvez você saiba ou não. Aeróbico ajuda no emagrecimento? Aeróbico antes da musculação ou depois? E abdominal, tira a barriga? 3 em 1, hein? 3 em 1. Olha só, o aeróbico, ele é muito bom, mas ele em si, sozinho, ele não emagrece. Tá. Precisa da junção de um treino de força com um treino. Então, tudo é uma junção.
você precisa juntar os dois, tem que ser bem dividido, depende do cronograma, né, da planilha que o treinador vai montar, mas tem que ter a junção. Se a pessoa falar, eu só vou pular corda, ela até vai, mas para ela ter um resultado eficaz, ela precisa juntar os dois. E a outra pergunta que foi do abdominal, não, pessoal, o abdominal ele não vai diminuir a barriga. O que diminui a barriga é a alimentação. Alimentação e muito treino. Isso sim diminui. Legal. E agora vamos ver a parte da alimentação, que isso é legal. Lógico, você não é uma nutricionista, para depois as pessoas ficarem enchendo as orelhas. Não sei o que, né? Mas acontece muito assim lá com os meus alunos. Como eu joguei por muitos anos, não sou nutricionista, e a gente faz lá no estúdio todo ano o desafio de emagrecimento, e eu dou dicas, né? Como eu não sou nutricionista, sobre isso, eu quero dicas. Pelo que eu passei dentro do esporte, então eu acabo... E as dicas têm dado sentido muito efeito. Tem gente que é muito mimimi, e a gente você não tem essa... Mas então, é só dicas. Eu vou pedir uma dica para uma profissional, né? Que jogou anos em alta performance e hoje está ajudando outras a eliminarem. Sim. A história de carboidrato, proteína, salada, tem que ter esse mix. O que de repente as pessoas... Porque outro dia eu fui me informar esses negócios, essas coisas de... Como é que chama? De calorias. Cara, eu amava paçoca. Aquela rolha. Calórica. E eu descobri que uma paçoca é absurdamente calórica e eu comia quase a caixa inteira, né? Tá vendo? Que de uma forma resumida, óbvio, o que seria um prato ideal para que as pessoas... É lógico que você não vai fazer uma anamnese, mas é só de uma forma superficial. Quando um aluno ele busca emagrecimento, ele precisa baixar as calorias e treinar mais. Né? Tá. Então, ele come menos e treina mais. Então, ele tem o carboidrato, ele se transforma em gordura, né? Então, se você comer uma grande quantidade, arroz, batata, e você não treinar, você acaba estocando no seu corpo como gordura isso, né? Então, de certa forma... Quem está num processo de emagrecimento tem que diminuir essa quantidade de carboidrato. Não que não precisa comer, porque o carboidrato, ele transforma, ele gera energia, né? Então é importante, eu sempre falo isso para os alunos, não precisa zerar, mas é importante que você coloque menos. Entendi. E essa questão das calorias, uma pessoa que busca emagrecimento, ela come em torno de 300... Dicas, chutando, não sou nutricionista. Isso. De 300, no máximo 400 calorias. E uma pessoa que já busca ganho, ela vai comer 700. Isso por refeição. Isso por refeição. Ela cada refeição vai ter em torno de 350 calorias. Tá. Então vai ser basicamente uma colherzinha ali de arroz. Ela diminui as calorias dela mesmo. E isso é o que faz muita parte do processo de emagrecimento, é a alimentação. São as calorias. Legal. Top. E hoje eu vi lá na sua ficha, você tem 3 filhos, né? 3 filhos. Casada, tem todo o seu espaço, seu estúdio lá, cuida das pessoas. Como é que é conciliar essa vida? Família, profissão, resultado, pensa aqui, pensa lá, como é que é isso? Olha, é uma loucura, é um desafio muito grande, mas eu tenho um super maridão que super me ajuda nas tarefas. Eu tenho também a minha primogênita que me ajuda muito com as crianças, né? Eu trabalho de sábado o dia todo e ela cuida das crianças para mim. Então eu tenho esse apoio, eu tenho minha mãe também, né? Pra eu estar aqui agora, ela tá com os meus pequenos. Então a gente se ajuda muito para que a gente consiga que as coisas dê certo. Então por isso que de fato está acontecendo, porque eu tenho essa ajuda deles. Show. E a gente falou de um caso bacana, né, da senhora que hoje já está subindo as escadas. E desafios, né, dificuldades. Já teve, tanto na época de atleta, como nessa nova transição aí de personal. Que desafio você vem superando, já superou? Como é que está essa perspectiva de futuro? Olha, no início, quando a gente decidiu abrir o estúdio, foi bem difícil. Porque eu era atleta, o meu esposo, ele era treinador. E a gente decidiu largar tudo e abrir o que era nosso. Então, a gente ia abrir um espaço e tinha dias que não ia ninguém. E a gente o dia inteiro lá com o espaço aberto.
Então eu olhava para ele, amanhã vamos fechar, não vamos abrir não. Ele, vamos sim, vamos lá. Então o começo foi muito difícil. Hoje a gente tem bastante alunos, graças a Deus, muitos alunos de personal, mas foi com muito suor, foi muito trabalho. Então esse foi um desafio bem grande. Legal. E assim, momento da desistência, hoje está lotado. O que diferencia você... Como é que chama sua esposa? Beto. Beto. O que diferencia você e o Beto de outros personal trainer? Eu acredito que o que diferencia a gente... Eu fui atleta por muitos anos e eu acredito que essa minha experiência, tanto na formação acadêmica, mas quanto na experiência mesmo, eu vivi. Eu acredito que eu consigo passar para os meus alunos tanto a parte teórica quanto a parte prática. Então, eu acredito esse é um dos motivos da gente estar à frente, né? E eu e o Beto, a gente não gosta de treinos aleatórios, de treinos convencionais. A gente gosta do nosso próprio método mesmo. Então, a gente cria o nosso método. No entanto, que muitos alunos vão lá e falam, nossa, mas eu nunca treinei assim. Mas é porque é o nosso método. Entendi. A gente escolheu uma forma de dar... Vivência, né? Para poder se destoar dos demais. Então, eu acredito que essa é uma forma também. Entendi. E parte emocional, como que você lida com a parte, porque mental, pressão, como funciona? Olha, a parte emocional, eu estou sempre buscando apoio com os meus familiares, né? Comecei agora um trabalho de coach, né, com o Robson, que tem me ajudado muito nessa questão mental, muito mesmo, estou sendo grata por ele. Robson é um cara extraordinário. Isso, porque tá me deixando mais forte, né? Porque são desafios que a gente passa, né, no decorrer. Então, dessa forma, eu tenho passado pela questão emocional. Legal. E você consegue passar isso para os atletas também, o pessoal de rendimento? Sim. Porque treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo, né? Exatamente. E tem que transformar aqui, como é que é? Treino é jogo e jogo é guerra. Isso, exatamente. Né? Como é que lida com isso? Então, o que eu faço com os meus atletas, né? Eu tenho uma dinâmica que tudo que foi bom para mim, enquanto atleta, eu passo para eles. Então, eu gosto muito de fazer uma dinâmica que é assim. Antes de iniciar o campeonato, eu pego cada atleta do alto rendimento e dou uma folha para ele. Falo, aqui você vai colocar qual o seu objetivo pessoal, quantos pontos, quantos rebotes, quantas bolas você vai roubar, porque o basquete não é só ponto. Exatamente. Né? Eu quero que você coloque e a gente vai trabalhar em cima do ano todo, em cima desse seu objetivo. A meta, né? Da sua meta. E essa é uma forma de mostrar para ele que, por exemplo, ele colocou lá que vai fazer 15 pontos, só que ele colocou que vai pegar 10 rebotes. O dia que ele não estiver bem no ataque, não é impossível que ele não está bem na defesa. Porque a defesa tem coisa que é de dentro, que é paixão pelo esporte. Eu falo porque eu vivenciei. Sim. E eu falo isso para eles. Eu falo, então tem coisa, roubar bola. Ah, minha bola não tá caindo. Tá bom, mas você pode roubar uma bola, você pode pegar um rebote, você pode fazer um bom corta-luz. Então eu faço essa dinâmica para que, de fato, de alguma forma, eles consigam contribuir para o time deles. Mesmo num dia que eles não estão atacando bem. Legal. Pô. Você foi falando umas palavras aí que saíram do meu arquivo confidencial mental. Corta-luz. Isso. Você judia das atletas fazendo matar barata? A perninha assim? Repique, claro. Na minha época era matar barata. Era matar barata? Putz, como aquilo judiava. Sim, bastante. Bastante. Marcar, defesa. Eu gosto de defesa. Legal. E assim, amiga, que conselho você dá para um atleta que já está contigo ou aquele atleta que chegou e falou assim, eu quero me tornar um profissional de excelência, eu quero ter você como referência, que chegou lá. Que dica você dá para essas atletas? O basquete é sobre renúncia. É você abrir mão de prazeres momentâneos e se dedicar totalmente ao que você quer. Então, eu quero basquete, então eu vou treinar, então eu vou ler livro, eu tenho dificuldade com jogada, eu vou estudar jogada, eu vou pensar em como eu posso contribuir para o time, eu vou me dedicar 100%. Foi dessa forma que eu sempre pensei. Legal. E a gente está chegando ao final do nosso programa, e todo programa a gente trabalha com projeção de futuro, né? Como você se enxerga com o teu estúdio, junto com o Beto, com o apoio
né, muito da sua filha, da sua mãe. Daqui, sei lá, 5, 10 anos, como é que você prevê, visualiza o seu espaço profissional transformando vidas? Que eu acho que essa palavra é fundamental para ti. Olha, o meu sonho é, futuramente, abrir um centro de treinamento voltado para atletas, em que eu possa atender não somente atletas de basquete, mas de outras modalidades também. Mas um centro de treinamento grande, com uma estrutura bacana, em que eu possa atender muitos atletas ao mesmo tempo, né? Então é isso que hoje eu almejo. Legal. Como que eu vou dizer essa pergunta? Essa não é bem uma pergunta, eu vou quebrar um protocolo aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, né, que querem conciliar a carreira, a maternidade, enfim. Mas antes eu queria que você olhasse para essa câmera e você deixasse um recado para o Beto, para o seu marido, por tudo que vocês viveram juntos, o que vocês estão construindo, e que esse centro de treinamento ele vai chegar. Mas queria que você deixasse uma mensagem para ele. Amor, Beto, sou muito grata pelo homem que você é para mim, para os nossos filhos. Tudo o que nós temos, conquistamos juntos. Você me empurrou muito. Eu sou grata por ter você e que a gente conquiste cada vez mais, tudo juntos. Perfeito. Não quebrei suas pernas, vai. Foi a quinta falta, vai. Foi. Perde tempo. Quase, verdade. E pra gente encerrar, que mensagem você deixaria para as mulheres que querem conciliar aí carreira, maternidade, saúde, qualidade de vida, saúde? Sim. O conselho que eu deixaria é que não é fácil, é difícil, tem desafios, mas nós conseguimos. As mulheres são fortes, somos capazes. Então, que elas vão em frente, que elas se cuidem, que elas vão empreender, que elas vão treinar, porque elas são capazes. Perfeito. Minha amiga, chegamos ao final do nosso programa. Foi uma honra te receber aqui. Ver cada troféu, a importância, pegar nas mãos um material da seleção brasileira, saber da tua história, entender um pouco mais da regra 3x3. Sim. E saber que você está prosperando aí como empreendedora, tendo excelentes resultados. Muito obrigado, um abraço pro Robson que te trouxe até aqui. Foi uma honra te receber. Eu que agradeço, estou muito feliz por dividir a trajetória aqui com você e fiquei muito feliz. Maravilha. E chegamos ao final de mais um podcast Fala Chef. E para você que ainda não está seguindo a gente, já se inscreve, deixa seu like, comenta. E quero agradecer também imensamente, a gente falou sobre patrocínio nos esportes. Eu quero agradecer a todos os patrocinadores do nosso programa. São eles que fazem e acreditam que um programa como esse aconteça, trazendo profissionais exemplares como a Laís. E a gente vai encerrando com a frase que toca o meu coração, que é do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.